Bom dia, eu sou Luna Magalhães, estudante de Direito de Letras da Universidade Católica do Salvador. Eu estou aqui para começar abrindo nossa apresentação do nosso projeto de pesquisa apresentado à disciplina de Antropologia Jurídica sob a docência de Ana Cláudia Guzmão. Então, meu grupo, além de mim, ele é composto por Júlia Ribeiro, Kelly Cerqueira, Marco Henrique, Rodrigo Jesus e Samara Vitória. Nosso projeto foi intitulado de A Língua Nacional como Garantia de Direitos para Pessoas Refugiadas. A gente fez uma análise sobre as barreiras linguísticas e relacionamos isso com a inclusão jurídica. Então, eu vou começar falando sobre o nosso projeto de pesquisa propriamente dito, ou seja, sobre objetos, justificativa, objetivos, e depois meus colegas eles vão dar continuidade falando sobre o referencial teórico e os resultados obtidos, tanto durante quanto depois da nossa pesquisa. Certo? Em primeiro lugar, apresentando o nosso objeto de pesquisa. Como o título diz, a gente vai analisar antropologicamente as pessoas refugiadas, certo? Sua situação especificamente no Brasil, só que é uma análise que pode ser estendida para outros países também. A gente vai analisar a situação de pessoas refugiadas no Brasil e relacionar os seus desafios com a não fluência na língua nacional, certo? Então, no nosso objeto de pesquisa, a gente tem duas vertentes, sendo que uma é consequência da outra. Em primeiro lugar, a gente quer analisar justamente isso que foi falado, a forma como a não fluência na língua nacional tem impacto negativo na aquisição e na garantia de direitos por essa parte da população. Então, em segundo lugar, como consequência do primeiro, a gente vai analisar a importância de projetos sociais voltados ao ensino da língua portuguesa de maneira acolhedora, pode-se dizer, porque a gente tem que olhar o português numa perspectiva de acolhimento, quando a gente está falando da integração social. Então, o impacto desses projetos no cotidiano e na obtenção de direitos das pessoas refugiadas. Como justificativa, eu sou, de maneira pessoal, voluntária em uma ONG, chamada Vila Internacional. É a ONG de Brasília e o nosso objetivo é justamente ensinar a língua portuguesa para pessoas refugiadas. É um trabalho que pode ser feito tanto de forma presencial quanto remota. Então, por estar no meu cotidiano, foi uma coisa que eu comecei a analisar de uma forma científica, inicialmente. Porque você conversando com essas pessoas, você consegue ter uma noção dos direitos que são deixados de lado muitas vezes pelo governo e da exclusão social indireta gerada pela não fluência, nesse caso no português. Como justificativa acadêmica, a gente pode apresentar, em primeiro de tudo, a falta de estudos voltados a isso. Durante o nosso trabalho, a gente teve muita dificuldade em encontrar obras, em geral, tanto artigos quanto outros tipos de obras que tratassem da questão. Foi uma coisa realmente muito complicada, a maioria tratava da questão indiretamente e é uma coisa extremamente necessária, que está presente no nosso cotidiano e que muitas vezes as pessoas não param para refletir. Sendo que, como eu falei, a língua portuguesa ela tem que ser pensada numa perspectiva de acolhimento. Sim, e por ser nossa língua materna, muitas vezes a gente não olha pela perspectiva do outro. Isso é uma coisa que tem que ser feita. Então é a justificativa acadêmica que pode ser trazida. É relevante demais esse estudo na antropologia hoje. A gente pode enquadrar, de certa maneira, nosso projeto de pesquisa no campo da antropologia linguística. Sim, porque é feito muito um estudo da sociolinguística, que é o estudo da língua na perspectiva social. Então, na sociolinguística são estudadas, por exemplo, as variações linguísticas e, nesse caso específico, de que maneira a língua interage com a sociedade sob o ponto de vista da pessoa vulnerável. Com o objetivo de pesquisa, a gente tem o que já foi apresentado de maneira geral. A gente vai analisar a maneira que a não fluência atrapalha o cotidiano. É basicamente essa a ideia do nosso projeto em geral. E com o cotidiano, fazendo um recorte mais específico, claro, a obtenção de direitos, sim. A não inclusão jurídica, muitas vezes gerada por essa dificuldade. Como objetivo específico, nós trouxemos 3. Em primeiro lugar, verificar o impacto desses projetos que já foram citados para essas pessoas. Sim, como isso muda a relação delas com os direitos que elas possuem no país de destino. Em segundo lugar, a gente vai analisar os impactos
da fluência na língua materna. Então perceba que foi feito aí um recorte de maneira dual. Em primeiro lugar, como a não fluência influencia essas pessoas e a não obtenção de direitos, e depois a gente analisa como a fluência, por sua vez, tanto na língua materna, no sentido de pessoas que já são brasileiras, né, nesse caso específico, mas que já têm a língua portuguesa como língua de nascimento. Então, como essa fluência ajuda na obtenção de direitos, ou então pessoas que sabem a língua portuguesa como idioma estrangeiro, certo? Pessoas que vieram para o Brasil e já têm esse conhecimento. Como isso tem uma relação com a sua aquisição de direitos, com o perdão da redundância. Por último, a gente vai analisar o Estatuto dos Refugiados para conseguir analisar concretamente quais são os direitos que essas pessoas têm no Brasil, porque são variados e que muitas vezes não são tratados nem mesmo dentro das universidades, só de maneira muito rápida. E é um estudo antropológico, como já foi citado, extremamente relevante. Na metodologia, a gente partiu inicialmente de uma abordagem hipotético-dedutiva. Foi feito esse pensamento de como essas pessoas e a relação delas com a língua do país de destino, que muitas vezes é desconhecida, conseguem conviver e conseguem ser incluídos juridicamente, certo? Pensamos que isso pode ser um dificultador e, partindo daí, fizemos nossa pesquisa. Apesar disso, como eu falei, foi muito complicado achar artigos e obras em geral que tratassem do tema. Foi feito um levantamento bibliográfico. Foi a ideia geral. Por se tratar de um contato inicial com o tema, a gente analisou 6 artigos que se tratam, a maioria trata do tema de maneira indireta. Então agora eu passo a palavra para os meus outros colegas para eles conseguirem trazer a questão em si, não só da pesquisa, como eu já dei início, mas da própria fundamentação teórica e das conclusões que a gente tirou a partir disso. Bom, hoje eu quero tratar de um tema importante que é sobre a integração dos refugiados na sociedade brasileira e como a Júlia Bertino ela explora muito bem esses temas que se encontram na realidade brasileira. Bom, ela começa falando que sim, o Brasil tem políticas de apoio ao refugiado, direito dos refugiados, mas que isso não é muito bem tratado na realidade, pois existem preconceitos, existe xenofobia, preconceito em relação à língua, a falta de adaptação à língua também muitas vezes é um fator, né? Então acaba que eles não conseguem começar a vida de uma forma digna por conta desses fatores que dificultam. Bom, outra questão que afeta o dia a dia das pessoas refugiadas, né, é o preconceito. E esse preconceito não seria de uma forma direta uma violência, uma agressão, né? Seria limitação de saúde, educação, alimentação, acesso ao mercado de trabalho. Isso os impede que eles criem uma vida digna, né? Criem um caminho de dignidade para ter uma função no Brasil, para se integrar na sociedade. E a Júlia também menciona que as ONGs, o governo fazem de tudo para que isso dê certo, né? Essas integrações dê certo, mas que na realidade é muito difícil por existirem esses preconceitos. Bom, então ela destaca o tempo todo que não adianta projetos de lei, proposta de emenda à Constituição, se não houver prática, né? Se não houver prática do governo, das ONGs, da sociedade civil, nós, né? E se não houver prática, essas pessoas vão continuar sofrendo, porque não adianta estar num pedaço de papel quando não for para a prática. Muito que o Conrad Hess falava, né? Não adianta resumir a Constituição a um pedaço de papel. Tem que haver prática para que a Constituição possa valer a pena. Se encaixa perfeitamente no exemplo que a Júlia falou no seu artigo. Então, esses refugiados só vão ter paz, só vão conseguir prosperar na sua vida aqui no Brasil, né? Quando tiverem os mesmos direitos que os brasileiros. Então, acesso a médico, acesso a mercado de trabalho, acesso à educação, saúde, segurança,
tudo que o artigo 5 da Constituição nos garante, né? Que é a liberdade de expressão, enfim, tudo que nós brasileiros temos, os refugiados também merecem ter. Bom, e no final a reflexão que fica é como podemos ajudar essas pessoas a reconstruir suas vidas que foram perdidas no seu determinado país aqui no Brasil. Como podemos ajudar as pessoas no mundo que hoje está tão complicado, cercado de preconceito, cercado de xenofobia? Como podemos ajudar as pessoas? E a outra reflexão que ela deixa é se essas políticas públicas que tem para os refugiados realmente estão ajudando ele. E a outra, ela deixa aberta a reflexão se nós poderíamos fazer mais, se fosse a gente naquele lugar, né? Então, é isso meu tema. Meu nome é Kelly, eu vou falar um pouco dos refugiados na questão de moradia, alimentação, acolhimento e proteção. Os refugiados são produtos de extrema violência. Foi feito um levantamento bibliográfico por meio de pesquisas, artigos e documentos, mostrando como o Estado brasileiro se mostra quanto à questão de acolhimento e recebimento dos refugiados. A Acnur considera o Brasil como um país de grande potencial de acolhimento. De acordo com dados do Comitê Nacional para Refugiados, a CONARE, há no Brasil 4.500 refugiados reconhecidos pelo governo, provenientes de 76 países diferentes, a maioria de Angola e Colômbia. As mulheres constituem cerca de 30% dessa população. A maioria desses refugiados está concentrada nos grandes centros urbanos do país. Os refugiados contam com o apoio de ONGs e do Conselho Nacional para Refugiados. Eles recebem assistência à moradia, alimentação, proteção e orientação. O foco central dessa pesquisa é avaliar se os refugiados recebidos conseguem proteção jurídica no ordenamento brasileiro. Na Convenção de 1951, a definição refugiados possuía uma limitação geográfica, que logo foi retirada. E o protocolo do Estatuto de Refugiados define que não apenas os refugiados europeus, mas qualquer um poderia ser juridicamente protegido e reconhecido. Um fator importante a ser levado em consideração foi a criação da CONARE, Comitê Nacional para Refugiados, que contém representantes do Ministério da Justiça, Relações Exteriores, do Trabalho, da Saúde, da Educação, do Departamento de Polícia Federal, que possuem em conjunto o intuito de prover dignidade aos refugiados. Os refugiados têm direito ao atendimento em hospitais públicos, segundo a Constituição, direito à moradia por meio de abrigos e alimentação por parcerias com ONGs. No que diz respeito às políticas de assistência aos refugiados, cabe destacar 3 eixos principais que se referem à saúde, alimentação e moradia. No que diz respeito à saúde, segundo a Constituição Federal, todos os estrangeiros que se encontram no Brasil têm garantido o atendimento nos hospitais públicos. O Acnur destina verba para a compra de medicamentos e os destina às ONGs. Ainda assim, há uma preocupação na questão do atendimento psicológico. A CONARE destina uma verba anual concedida pelo governo a um programa de saúde mental para solicitantes, também por iniciativa do Ministério da Saúde e do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, que criou o primeiro centro de referência para a saúde dos refugiados. Ali, funcionários do Sistema Único de Saúde são capacitados para atender os refugiados. Na questão do direito à alimentação, ocorre por meio de parceria entre ONGs e Serviço Social do Comércio. Tal parceria resultou na oferta de alimentos a baixo custo para solicitantes e refugiados, com descontos expressivos nos preços normais das refeições. Assistência ao direito à moradia por meio de abrigos públicos, mantidos pelas prefeituras municipais e pelo governo do estado, e de albergues mantidos por ONGs. Uma vez reassensado, o refugiado poderá ter seu aluguel pago pela Acnur por um determinado período. Meu nome é Samara e eu vou falar sobre a língua como um impasse. O idioma, ele muitas vezes é um dos principais obstáculos que os refugiados eles encontram ao adentrarem o Brasil, que muitas vezes ele vai, muitas vezes atua uma barreira substancial ao seu reconhecimento para a sua integração à sociedade brasileira. A barreira linguística, ela é um dos principais entraves para os refugiados ao chegarem ao Brasil. Por quê? Porque vai limitar de uma certa forma a comunicação, e ao limitar a comunicação, ela vai privar de direitos fundamentais, como o direito à cidadania, direito à educação, à saúde, e também a questão da integração ao mercado de trabalho, da inclusão social em si também, porque o português
ele, apesar de ser a principal ferramenta para a inclusão social, ele representa um obstáculo muito grande para os refugiados que eles adentram o Brasil sem ter, sem ter a questão educacional necessária, direito a curso, apoio educacional adequado. E essa distância linguística, ela pode ocorrer a frustrações e vai quebrar aquele sentimento de pertencer, porque os refugiados muitas vezes não vão ter esse sentimento de pertencer ao Brasil. E aí eles vão acabar se isolando, vai criar um estigma social e vai intensificar a discriminação contra os refugiados. No âmbito das políticas públicas, é necessário que o Brasil ele adote medidas que venham efetivamente apoiar os refugiados e na adequação para eles se tornarem de pertencimento e eles terem o português consigo. E é essencial que eles venham ter acesso a tradutores, a intérpretes nessas questões, para processos judiciais também, na questão dos processos judiciais mais justos, e reconhecer a língua como um direito fundamental, que também juntamente a garantia do direito do acesso do refugiado à educação e à integração linguística. É um passo crucial para a integração efetiva na sociedade brasileira. Consequentemente, eu acredito que a língua ela não deve ser vista como apenas um desafio técnico, mas como um direito fundamental humano, porque ele é essencial para a plena cidadania. A superação desse impasse ela vai necessitar de um esforço colaborativo entre vários setores da sociedade, em crucial o governo e a comunidade para criar um ambiente acolhedor e inclusivo que permita aos refugiados integrarem com dignidade e respeito em seu novo lar. Sobre o português como uma língua de acolhimento. A língua portuguesa ela vai desempenhar um papel crucial na autonomia dos refugiados no Brasil. Por quê? Porque ela é essencial para a integração a acessos e serviços essenciais, como saúde, educação e o principal, que é a assistência social. Ao aprender o português, os refugiados eles vão se tornar mais independentes, que é o principal, e eles vão participar ativamente da sua vida social, que é a questão do se tornar cidadão, realmente, fazer parte da cidadania. E, acima de tudo, ter aquele sentimento de pertencer a um país. Contudo, o que ocorre? Para que os refugiados eles tenham essa autonomia, tenham essa independência, é necessário que o Brasil ele venha realmente oferecer oportunidades reais de aprendizado ao português, à língua portuguesa. Ou seja, oferecer cursos mais acessíveis e contínuos para os refugiados superarem o principal entrave deles ao adentrarem o país, que é a barreira linguística, e alcançarem, enfim, a sua tão sonhada independência e ter o seu sentimento de pertencer e ser, de fato, de um país. Também é importante que o governo ele adentre com políticas públicas que promovam a integração social, onde o português ele é visto como uma língua de acolhimento, inclusão e respeito pela diversidade. A busca pela autonomia por meio de aprendizado da língua portuguesa é um caminho para a cidadania plena, isso é fato, onde os refugiados se tornam agentes ativos de suas próprias histórias, capazes de interagir, colaborar e contribuir com a sociedade brasileira. E, por último, o português é a chave para os refugiados alcançarem a dignidade, o respeito e as oportunidades que necessitam para reconstruir as suas vidas com liberdade e dignidade no Brasil. Outro enfoque muito importante para nosso projeto de pesquisa é o direito à educação escolar dos imigrantes refugiados no Brasil na perspectiva dos direitos humanos, que é um dos artigos que estão na nossa fundamentação científica, escrito por Vitória Raquel de Aguiar Dias. Bem, o estudo surge no Programa de Iniciação Científica e busca entender a imigração como um fenômeno social crescente e suas implicações nas políticas educacionais brasileiras. A imigração ocorre por diversos motivos, como trabalho, busca por melhores condições de vida ou fuga das crises, que impacta diretamente a escolarização e as políticas de acesso e permanência escolar.
O trabalho investiga as questões relacionadas aos direitos das crianças imigrantes no Brasil, os documentos que garantem seus direitos sociais e humanos e como a presença de imigrantes influencia a sociedade e a educação. O foco principal está na formação de docentes, principalmente no curso de pedagogia, para que esses profissionais possam lidar com a diversidade cultural e os desafios de integrar uma criança imigrante entre 0 e 10 anos no ambiente escolar. A pesquisa utiliza uma metodologia qualitativa, com base em uma revisão bibliográfica de autores muito relevantes no tema como Benevides, Gomes e Scopel, além de marcos legais e regulatórios, tanto nacionais quanto internacionais. O trabalho é dividido em 2 eixos. Um trata dos direitos legais e sociais dos imigrantes, e outro aborda especificamente o direito à educação para os imigrantes. Essa pesquisa destaca as dificuldades que os professores enfrentam ao lidar com a diversidade cultural e as barreiras para integrar essas crianças no sistema educacional. Além disso, falta de investimentos públicos, informação docente e políticas específicas para o atendimento de crianças imigrantes é uma grande preocupação. Uma proposta apresentada é trabalhar a diversidade cultural nas escolas como ferramenta para promover a educação multicultural e melhorar o aprendizado. O estudo também explora os fluxos migratórios históricos e contemporâneos, o impacto da imigração no Brasil e o papel de organismos internacionais como ONU e OIM na promoção dos direitos dos imigrantes. A pesquisa aponta a necessidade de garantir os direitos humanos dos imigrantes, especialmente no contexto educacional, para que possam ser plenamente integrados na sociedade brasileira. O direito à educação no Brasil está fundamentado nos direitos humanos, com ênfase na dignidade, liberdade e respeito. A Educação em Direitos Humanos, EDH, definida no parecer de 8 de 2012, é essencial para o reconhecimento e exercício dos direitos, promovendo cidadãos sensíveis às diferenças culturais e sociais. A educação é vista como uma ferramenta de transformação social, especialmente no contexto de uma sociedade cada vez mais diversa. A Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a educação como um direito universal, incluindo imigrantes, promovendo a igualdade e a diversidade cultural. O Brasil também é signatário de tratados internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre os Direitos da Criança, que asseguram a educação para todos. A Lei 9.472, de 1997, também garante direitos específicos para refugiados e imigrantes, embora desafios como a discriminação e a falta de infraestrutura ainda sejam problemas relevantes. A educação no Brasil deve se adaptar aos novos fluxos migratórios, incluindo temas como imigração nos currículos e oferecendo apoio linguístico e social. Os projetos pedagógicos que promovem a integração dos imigrantes nas escolas são fundamentais, e a pesquisa aponta que, embora a presença de imigrantes nas escolas traga desafios, ela também tem efeitos positivos, como o enriquecimento da dinâmica escolar e a reflexão sobre temas como xenofobia. A escola deve ser um espaço de acolhimento, integração e promoção de educação de qualidade para todos, fornecendo educação social, a inclusão social dos imigrantes. A formação de educadores para lidar com diversidade étnico-cultural é essencial para garantir uma educação inclusiva de qualidade. Embora a legislação brasileira seja robusta, a implementação prática da inclusão dos imigrantes nas escolas ainda enfrenta muitos desafios. A escola tem um papel de transformar, não só como ferramenta de aprendizado, mas também na promoção da igualdade, no enfrentamento das desigualdades sociais e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Olá, boa noite. Eu sou Marco Henrique e estou apresentando o tópico Direitos Humanos dos Refugiados do projeto de Antropologia Jurídica. Enfim, os direitos humanos dos refugiados são protegidos principalmente por normas internacionais, que têm por intenção garantir sua segurança, dignidade e igualdade de tratamento, independentemente de sua origem. A base jurídica mais importante para sua proteção dos refugiados é a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e o Protocolo de 1967, que afirmam que os direitos dos refugiados e obrigações do país que os recebem. Ademais, os direitos humanos, como um todo,
são definidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi promulgada em 1948, e também se aplicam aos refugiados, obviamente. Enfim, alguns exemplos dos direitos dos refugiados que podemos citar são o direito à não devolução, né, que é o princípio da não repulsão, em que os refugiados não podem ser enviados de volta para o país de origem devido às condições em que eles se encontram no país, né, que podem ser de conflitos bélicos, perseguições religiosas, entre outros. Eles têm direito à proteção internacional, em que eles recebem por parte do país que os acolhem proteção de seus direitos e de sua dignidade, incluindo a concessão de asilo. Recebem direito ao tratamento igualitário, eles serão tratados da mesma maneira que os cidadãos do país acolhedor. Direito à educação, direito ao trabalho e à liberdade de movimento, né? O direito de ir e vir, que eles também têm mantido. Além disso, eles também conseguem possuir como um direito básico a assistência social e médica, incluindo acesso a medicamentos e programas de necessidades básicas. Direito a um processo justo e recursos legais. Eles têm direito a um processo a buscar asilo e a oportunidade de recorrer a uma decisão negativa. Esses direitos são respaldados pela Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, que é a CNUR, que monitora a implementação e promove a proteção dos refugiados ao redor do mundo. Além disso, se faz importante ressaltar que status de refugiados depende de uma avaliação do seu caso, sendo que é necessário demonstrar que a pessoa foge de um risco real do seu país de origem, como já citado, situação de pobreza extrema, conflitos bélicos, perseguições religiosas, entre muitos outros. Enfim, e que cada vez mais se torna um desafio mais complexo para os países receptores, por conta da alta demanda, né, de pessoas vindo e indo de seus países buscando refúgio e abrigo. Para concluir, esse projeto evidenciou a importância do ensino da língua portuguesa como uma ferramenta essencial para a integração social e jurídica dos refugiados aqui no Brasil. A pesquisa destacou que a falta de fluência compromete o acesso aos direitos fundamentais e que políticas públicas eficazes são necessárias para superar as barreiras linguísticas e garantir a inclusão. Apesar das limitações bibliográficas, o estudo aponta necessidades de aprofundar a investigação e promover ações que assegurem o acolhimento digno e a efetivação de direitos humanos para essa população tão marginalizada nessa sociedade.